E aí, gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar sobre dois livros que eu mencionei naquele vídeo de lidos do mês de outubro. E este vídeo já deveria ter saído, mas vejam só, eu tive que gravar outro porque aquele vídeo deu problema no som, no áudio. Não sei por que ele parou de gravar, não sei o que aconteceu, ele simplesmente ficou um trecho bem grande do vídeo sem som. Então aqui estou eu de novo. Isso quer dizer que o universo se nega a me deixar adiantar os vídeos, né, e gravar dois de uma vez só. Então que isso fique de aviso para mim para para as próximas vezes. Em todo caso, eu vou falar sobre dois livros. Vou falar sobre Herança e Testamento de Vigdis Hjorth. Não sei se estou falando certo, provavelmente que não, é muito provável que não. Que é esta escritora norueguesa. E eu também vou falar sobre O Silêncio da Casa Fria, de Laura Purcell. Por que eu trouxe esses dois livros em um único vídeo? Porque eles têm temáticas que se complementam, que são, na verdade são semelhantes, temáticas semelhantes, e que a abordagem dessas temáticas é que são diferentes. Então tem uma aqui que é mais realista, no caso, que ela é mais objetiva, que é no caso de Herança e Testamento, e a segunda ela é mais psicológica, então, ou sobrenatural, aí vai a gosto do freguês, vai depender do que você prefere, da tipo de interpretação que você vai levar neste livro. E eu já adianto que foram gratíssimas surpresas deste ano, porque eu já comentei aqui que eu evito um pouco ler livros dos últimos 20 anos, escritos nos últimos 20 anos. Porque por uma questão de afinidade mesmo, não é por nada, não é por nenhum tipo de preconceito ou coisa assim, mas é que por afinidade. Eu prefiro coisas mais antigas. No entanto, esses livros aí são recentes e eles me seduziram. Eu vou falar primeiro sobre Herança e Testamento. Se houver algum momento de spoiler, eu deixo avisado aí na edição um minuto para o qual vocês devem pular, tá? Vou deixar na marcação de tempo também para que vocês possam ver ali os capítulozinhos do vídeo e vocês pulam aí de acordo com a vontade de vocês. Por quê? Porque estes dois livros, eles são interessantes se você souber, se você não souber de alguns aspectos deles, porque a gente vai descobrindo, mesmo por conta da escrita, no caso aqui de Herança e Testamento, também do Silêncio da Casa Fria, a gente vai descobrindo junto com os personagens, né? No caso da Elsie, quando ela vai chegar ali nessa casa, e aqui, já estou colocando o carro na frente dos bois, mas aqui no Herança e Testamento a gente também vai desenrolando essa meada aí de pensamento, essa grande meada, junto com a personagem principal, porque ela teve um grande trauma na infância e ela recentemente começou a tratar esse trauma. Então a gente vai descobrindo junto com ela e vai relembrando junto com ela vai tergiversando esse assunto, ela vai se aproximando desse assunto pelas esquinas e vai se aproximando muito lentamente. Então aqui é uma questão também de estilo, de narrativa, é uma escolha narrativa que é bem interessante a gente acompanhar. Este livro vai falar sobre Bergljot, que é esta mulher de aproximadamente 60 anos, que acaba de receber ali a informação de que seus pais, né, estão fazendo testamento e que eles estão dispondo de 2 chalés da família, além de todo o dinheiro que eles têm, eles estão dispondo desses 2 chalés da família e deixando para as 2 irmãs mais novas. Essa escolha desses pais de deixar esses 2 chalés para as irmãs mais novas em detrimento dos mais velhos, que é a Bergljot e o irmão dela, vai suscitar aí uma série de traumas e uma série de lembranças que estavam ocultas, né? Uma série de conflitos nesta família. Como eu disse antes, a Bergljot ela vai ali tergiversando esses assuntos, vai se aproximando pelas esquinas, porque ela teve esse grande trauma em sua infância e, como qualquer trauma, não é fácil se referir a ele e também não é fácil abordar de qualquer forma ou então lembrar, né? Então o que ela vai fazer ali é ir se referindo muito tranquilamente e o leitor vai percebendo aí esta não é negação, uma recusa.
mas essa hesitação em abordar este tema, né? Então a gente vai querendo saber por que esses pais chegaram ao ponto de tirar da herança, né? De tirar do testamento esses dois filhos mais velhos e o que é que acontece nesta família. A Bergljot não fala com seus pais há mais de 15 anos, ela não tem relações com eles, ela não vai visitar, não vai em festas de Natal, ou aniversários ou qualquer coisa do tipo. Ela sempre incentivou os filhos, mas ela mesma não tem não travou esse conhecimento aí com os pais, né? Ela deixa eles pra lá, ela não atende ligações, ela se recusa, ela tem uma grande recusa em falar tanto com o pai quanto com a mãe. Eu não acho que eu deva falar muito mais acerca deste livro, acerca desta simples sinopse, porque o interessante aqui está na narrativa, está na forma como o tema é abordado. O tema, infelizmente, é um tanto quanto comum, né? Vocês provavelmente, só de eu falar, vocês já imaginam o que aconteceu com essa menina, com essa mulher, né? Que agora começa a se lembrar com mais força do passado por conta desse testamento. E a forma como ela vai criando essa narrativa é um tanto quanto seca, quanto dura, não tem nenhuma poesia envolvida. E ela vai falando sobre, vai lembrando, né? Só que essa narrativa ela não é um fluxo de consciência, ela é muito mais organizada do que um fluxo de consciência. É mais como se a pessoa, como se a Bergljot estivesse escrevendo essas memórias, né? Esse diário, de acordo com os pensamentos sendo ativados ali, as questões que vão aparecendo, porque por conta desse testamento, o irmão dela vai se rebelar ali, vai entrar em contato com os pais e vai ser um verdadeiro jogo um jogo bem feio de insinuações e de acusações aqui das duas partes. E é interessante também porque esse irmão também não fala com os pais, né? E aqui no começo a gente só vai ficar sabendo isso, e enquanto vai demorar uma boa parte do livro até que a gente saiba exatamente o motivo pelo qual a Bergljot não fala mais com os pais, em especial com o pai. Ela nunca mais falou com o pai. Ela não recebe nada deles, então ela tenta não receber dinheiro, né? Tentou durante a vida toda não receber dinheiro. E só que agora ela vai tomar aí o lado do irmão dela, né? Esse irmão é o mais velho, então é uma grande injustiça o fato dele ter sido cortado da partilha desses chalés, que eram lugares em que a família passava ali suas festas, suas férias, eram todos muito felizes. A família margarina, né? Muito bonita na aparência, mas por baixo estava tudo podre. E a gente vai acompanhar então esta grande lavação de roupa suja que vai acontecer com esta família, né? E aqui eu vou falar um spoilerzinho, e que pode ser considerado um spoiler porque vai entrar aí na questão das interpretações. E eu vou deixar aí a minutagem para vocês pularem, beleza? Então a partir de agora tem um spoilerzinho aí, estejam avisados. A Bergljot ela foi abusada pelo pai dos 5 aos 7 anos de idade. E por ela ser muito nova, ela acabou ocultando esse fato na mente dela, né? Ela acabou deixando submerso ali, e ainda que afetasse todas as decisões que ela foi tomando durante a vida, que fizesse com que ela se sentisse traumatizada em uma série de situações, ela só foi parar para pensar, essas memórias só foram ativadas quando ela tinha 30 anos. Então, quando o tempo já tinha passado, quando o pai já meio que estava fora de perigo, né, de ser acusado de qualquer coisa, e também teve o agravante nessa situação dela só ter conseguido acessar essas memórias com uma idade tão tardia. Isso fez com que as pessoas da família dela não acreditassem nela, né? Então, quando ela vai tirar satisfações, quando ela fala tudo o que aconteceu, a mãe dela e as irmãs vão contra ela, né? Fica todo mundo falando que ela é uma mentirosa. Então esse é um dos motivos pelos quais ela vai romper com a família, né? O pai vai dizer que ela é uma psicopata, que isso nunca aconteceu, mas ao longo da narrativa ela vai, né, a partir do momento em que ela vai fazendo essas sessões aí junto com o psicanalista,
ela vai descobrindo outros fatores da infância dela e ela vai descobrir também que a mãe dela sabia de tudo, né? E a mãe dela se recusa a ficar ao lado dela, porque tem uma série de coisas envolvendo esta situação. São na verdade fatores bem revoltantes que a gente vai lendo, né? Uma situação altamente revoltante e que infelizmente é um grande componente aí de autobiográfico. A Duda Menezes do Book Addict fez um vídeo sobre, aliás foi no canal dela que eu descobri esse livro. Eu vou deixar o link marcado aí o canal dela embaixo, o vídeo. Ela fala que nesse vídeo que teve um grande componente aí da própria autora, né, e que quando esse livro saiu na Noruega, muita gente foi atrás dela, né, tipo, pra reclamar. Como assim? Como você retrata a sua família dessa forma, né? É aquela recusa que as pessoas têm em ver além da família Margarina, né? Ver além do que as pessoas sorridentes e muito unidas fazem. E infelizmente esse é um tema esse é uma coisa, algo nojento que acontece com muita frequência. E aqui tem uma discussão muito interessante sobre o que se deve fazer, o que a vítima faz quando a verdade dela não é reconhecida, quando ninguém reconhece a verdade dela, quando o agressor é presente, quando o agressor não vai ser imputado por nenhum crime, porque primeiro que o tempo já passou e também porque ela não tem como provar nada. E como até a pessoa que deveria ficar ao lado dela se recusa a enxergar por, né, problemas psicológicos próprios, ou então próprias escolhas, né, que a pessoa decide, a pessoa não quer, no caso a mãe dela, não queria dispor daquele conforto, com muitas aspas, porque essa mulher também era abusada, ela apanhava do marido. Então essa pessoa ela também tem um certo trauma pra lidar, e ela simplesmente finge que aquilo não existiu, porque se ela fingir que não existiu, não vai ter existido, não é mesmo? Então, pelo menos na visão deturpada dessas pessoas. E isso aqui vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre como a vítima ela depende também do reconhecimento do seu próprio trauma para conseguir seguir em frente, mas que isso quase nunca acontece, né? Porque principalmente imaginem só a porcentagem de casos em que os abusadores nunca são levados à lei, né? Então existe uma grande porcentagem dessas pessoas que nunca serão julgadas. E como ficam as vítimas, né? As vítimas que ainda são vivas, né? O que acontece com essas pessoas? Como você continua vivendo depois que um trauma foi de tão grande magnitude foi feito contra você e não tem como você comprovar? Pois bem, fim dos spoilers. Aqui também, nesse livro, vai ter algumas outras discussões muito interessantes e algumas citações. Ela vai citar alguns escritores noruegueses que eu fiquei com muita vontade de ler. Tem uma escritora que a Paloma Lima fala bastante sobre ela, que é a Tove Ditlevsen, se não me engano. Também estou falando pessimamente o nome da mulher, mas eu vou deixar ali embaixo, que ela escreveu uma trilogia também inspirada pelas próprias memórias, que vai ter esse tema. Então aqui essa autora, de nome impronunciável, tem muitas consoantes aqui, ela vai citar essa autora algumas vezes, vai citar outras autoras, né? E também tem um colega dessa personagem principal, que ele, se não me engano, ele é um jornalista. Então ele viaja o mundo todo e ele tem um grande interesse pela questão de Israel, né? Que ele vai falar sobre, ele vai ter uma discussão muito interessante sobre como não necessariamente uma vítima ela se torna uma pessoa melhor. Na verdade, isso acontece raríssimas vezes. Geralmente as vítimas elas se desenvolvem também como agressores e como pessoas potencialmente aptas a fazer o mal, a devolver na mesma moeda o que foi feito a elas, né? E aqui ele vai citar um caso interessante e extremamente polêmico, que é a questão de Israel, né? Ele vai falar que esse personagem, no caso, estava numa viagem a Tel Aviv, e ele fica chocado ali como que tem aquela cidade cosmopolita e sensacional e cheia de pessoas que poderiam estar em qualquer cidade
no caso Nova York, ou então alguma cidade europeia ali, tipo Paris. Só que andando alguns poucos quilômetros dali onde ele estava sentado neste café, tinha um enorme muro, né, que tinha o único propósito de manter afastado os palestinos, né. Então, por exemplo, na vida real agora, durante a pandemia, a gente viu o absurdo que foi como os israelenses ali, os judeus trataram os palestinos, né. Então, aqui ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre como essas relações humanas são extremamente complicadas. E essa discussão ela não está aqui de forma aleatória, ela está aqui para ajudar a compor aí toda essa discussão acerca do papel da vítima, né, do papel da vítima, que se espera. Enfim, gente, fica essa dica para vocês desse livro contemporâneo muito interessante, muito bem escrito e que a gente lê bem rapidamente, tá? Ele não tem nenhuma descrição que possa ferir aos sentimentos aqui, ou seja, não tem nada explícito. É uma escrita bem cuidadosa nesse sentido, mas é uma escrita seca, árida, em que esta mulher vai simplesmente tentando aí lidar com suas próprias questões. Muito bom, muito interessante. Agora eu vou falar sobre o outro livro, O Silêncio da Casa Fria, da Laura Porcel. O Silêncio da Casa Fria também, em determinados aspectos, vai tratar aí da questão de traumas infantis. Aqui nós temos Elsie, essa mulher vivendo no século XIX, 1832, se não me engano, 1865, né, ali durante a Era Vitoriana, vivendo na Inglaterra. A Elsie é esta mulher que se casou há pouquíssimo tempo, acho que ela casou há 3 meses mais ou menos, e ela está grávida e ela já é uma jovem viúva. O marido dela acaba de falecer quando ele acabou de falecer porque aconteceu um acidente na casa que ele foi visitar, no caso a Casa Fria aqui do título, né? Ele foi visitar essa casa antiga de família, essa casa meio abandonada, e ele foi arrumar essa casa para que ele pudesse levar a Elsie, que estava grávida, para que eles morassem ali e tivessem um filho ali nessa casa. Acontece um acidente, ele morre e Elsie agora está indo para esse cafundós do Judas para dar seguimento ali nas obras, né, que estavam sendo feitas na casa e também para enterrar o marido, que vai ser ali enterrado no jazigo da família, que é nesse lugar super sinistro. O que mais me chamou a atenção foi a ambientação deste livro, que é sensacional, a que a gente quase consegue sentir o gosto da névoa, de tão bem descrita que é. E tem este lugar inóspito, bem distante de Londres, né? Eles têm que andar de carruagem por um bom tempo até chegar lá. E aquele terreno pantanoso, esverdeado, sinistro, nojento, com uma névoa meio verde, meio pesada, que vai grudando naquelas vestes pesadíssimas também, né? Do século XIX. Ainda mais para mulheres que tinham uma certa posição social e que estavam guardando luto, então essas roupas eram ainda piores e mais claustrofóbicas. E Elsie está nessa situação, ela está indo para esta casa da família, do marido dela, junto com a Sarah, que é esta prima, né, a única sobrevivente agora da família dos Bainbridge, da família do marido dela no caso. E a Sarah, esta prima, meio que pelos olhos da Sarah, da Elsie, ela é um tanto simplória, ela tem ali, ela é sempre muito apta, quer muito agradar a Elsie, e a gente já fica assim, a gente não pode confiar muito porque estamos vendo tudo aí pelos olhos da Elsie, né? Então é muito interessante este ponto de vista, ainda que ele não possa ser totalmente confiável. Pois bem, aqui nós vamos ter também outros 2 momentos, né, outras 2 linhas narrativas separadas por um tempo. Nós temos o primeiro capítulo, no caso, é no hospício, então a gente sabe que algo deu muito errado com a Elsie. A Elsie está presa neste hospício. E ela tem uma cela só pra ela e todo mundo chama ela de assassina porque aconteceu alguma tragédia horrível nesta casa pra onde ela foi, e só ela sobreviveu. Então todo mundo ali do hospital, quando ela não estava perto, ou então quando acham que não tem ninguém vendo, chamam ela de assassina, né? Então a gente já fica com isso em mente, a gente não sabe o que aconteceu, a gente sabe que ela está
toda queimada, o rosto, a fisionomia dela parece que tá toda cheia de cicatrizes, então a gente imagina que teve algum incêndio, mas a gente não sabe ao certo. E essas narrativas vão se desenvolvendo cuidadosamente, aí até que se entrelaçam ao final. E é uma escrita muito boa, muito gostosa, como eu disse, a ambientação da história é sensacional. E aqui nós vamos ter também uma outra linha do tempo do século XVII, 1630 e poucos, 1635 eu acho, que vai falar sobre outra antepassada do marido da Elsie, né, a Ellen Bainbridge, se não me engano, que foi queimada por ser bruxa. E a gente vai descobrir essa outra linha narrativa do século XVII, que vai falar sobre essa bruxa que foi queimada, por conta de um diário que a Elsie e a Sarah vão encontrar num porão. Esse porão tem aquela típica psicologia de casa mal assombrada. Tem horas que ele está aberto, tem hora que ele não está aberto, então vai depender ali de quem bate a porta, né? Então, quando em um dos momentos em que a porta do porão estava aberta, a Elsie e a Sarah entraram e descobriram lá esse diário. E elas vão trazer consigo esse diário e vão trazer também uma outra coisa muito estranha, que é um companheiro. Este companheiro era uma das bizarrices ali da era vitoriana e aparentemente um pouco mais antigo, né? Porque vocês vão ver que está conectado também à narrativa da Ellen, da bruxa, do século XVII. Então, eram figuras de madeira pintadas para parecerem seres humanos, pintadas de uma forma muito, muito boa para parecerem de fato seres humanos e que ficavam ali, espreitando junto com as pessoas vivas. É uma daquelas coisas estranhas, né? Porque, gente, como eu disse em algum momento, ou não sei se eu disse, mas eu vou dizer agora, eu tento não julgar os vitorianos, mas é difícil, viu? Porque o povo que tinha umas fixações estranhas. Em todo caso, espero não estar ofendendo a nenhum vitoriano que esteja vendo esse vídeo, mas era um povo esquisito. E aqui a gente vai ter mais elementos ainda para julgar a esquisitice deles, que é muito interessante. Pois bem, o que é mais bizarrão é que à medida que a história da Elsie vai se desenrolando ali no século XIX, a gente vai perceber que esse companheiro, essa companheira que elas encontram no sótão, não é a única, tem vários outros. E eles vão aparecendo ao longo da narrativa e também nos vários cômodos desta casa, que está bem caindo aos pedaços. Tem umas empregadas que não sabem o que fazem, que são desleixadas, que são sujas, que deixaram a casa literalmente desabar sob o peso da sujeira. Então vamos ter muitos elementos estranhos acontecendo. Tem uma espécie de... uma das coisas mais esquisitas é que quando a Elsie chega nessa casa, o corpo do marido dela tá logo ali na sala, aberto, né, porque ele não foi enterrado, estavam esperando ela. Então é isso, mais uma coisa para ela resolver. Quando ela vai olhar o corpo do marido, ela vai ver que tem uma série de ferpinhas de madeira no rosto dele e ela vai querer saber o que é. E isso vai ter alguns desdobramentos no futuro. Pois bem, eu disse pra vocês que esta narrativa ela pode ser encarada do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista sobrenatural. Eu acho interessantíssimo este livro porque ele dá possibilidades, opções para você interpretar este livro das duas formas, né? Tanto do sobrenatural quanto do psicológico. E aqui é muito interessante porque em nenhum momento a narrativa vai se resolver em relação a isso, né? Vai depender do olhar do próprio leitor e de como ele vai preferir encarar esta narrativa. Eu costumo sempre, quando é esse o caso, eu sempre costumo escolher, né? No caso, como eu já mencionei naquele vídeo que eu fiz sobre a entidade do Frank de Felita, eu fiquei com um aspecto psicológico mesmo. Pra mim não tinha nada de sobrenatural ali, pra mim era o sobrenatural sendo como uma face dos traumas da personagem principal. Só que aqui eu me deixei ficar dividida e eu não fiz nenhuma escolha, porque as duas interpretações são igualmente interessantes. Então assim, a Elsie, essa personagem que ela teve traumas terríveis no passado, como eu disse pra vocês, por isso que eu coloquei os dois livros juntos, porque os traumas se assemelham. E ela teve uma infância terrível, né? Ela fez algumas,
fez algumas ações ali que definiram uma série de situações que vão acontecer com ela no futuro. Inclusive ela tem um irmão mais novo e ela desde muito pequena ela cuidou desse irmão como se fosse a mãe dele, então isso também tem um grande peso na história. E ela e o irmão são herdeiros de uma fábrica de fósforos, né? Uma fábrica de fósforos que não estava indo muito bem das pernas. Eles precisavam, portanto, de investidores, e nesse grupo de investidores estaria aquele homem que se tornaria o marido dela. Então vocês estão percebendo o problemão? Quando o marido dela morre, tem muita gente em Londres, que é onde fica essa fábrica de fósforos, que vai comentar esse fato de que ela casou muito rápido, que o marido dela morreu muito rápido, que ela e o irmão ficaram muito ricos com a morte desse marido. Né? E temos também a presença da Sarah, a gente não pode esquecer dela, que ela está vendo toda a herança familiar, tudo que pertenceria a ela, no caso a família dela, ir para essa estranha. Então a gente vai tecendo aí as nossas teorias ao longo da leitura deste livro, que é muito interessante. Né? Até mesmo a forma como a Elsie trata a Sarah, porque a Elsie não é uma personagem legal, tá? A Elsie, a gente vai conhecendo ela, vai sabendo que ela tem esses grandes traumas, a gente pode até ter alguma empatia por ela em relação a esses traumas, por conta desses traumas, mas ela é uma personagem insuportável, ela é uma mulher insuportável. Ela trata a Sarah bem no bico do sapato e ela não tem, a gente não tem muitos motivos para gostar dela não, ela é uma snob insuportável. E só que isso daí, obviamente, né, eu gosto muito de personagens insuportáveis, isso vai fazer com que essa narrativa fique um pouco mais complexa, né, porque a gente vai começar a ver esses companheiros que podem ser projeções do próprio trauma dela, que estão ali aparecendo para ela, só para ela. A gente pode imaginar que são sobrenaturais mesmo, né, que essa bruxa aí do século XVII teve algum papel nisso. Enfim, este é um ótimo livro para vocês passarem um bom momento. A minha intenção era fazer um vídeo em outubro, mas eu não tive tempo, porque, gente do céu, tem muita prova, muito trabalho, muita coisa na faculdade e sem tempo, irmão, né, de fazer vídeo daquele como eu gostaria. Mas eu espero que vocês não me abandonem. Eu, inclusive, agradeço muito a quem tem se inscrito no canal. Sejam muito bem-vindos e fiquem por aqui. Eu não vou abandonar este canal, mas a frequência de vídeos ela não é lá muito boa. Então eu tô tentando, né, fazer um vídeo por semana, mas eu sempre mais uma semana sim, semana não. Mas eu vou fazer o possível para estar sempre atualizando o canal. Portanto, permaneçam aqui se vocês gostam das dicas. E fica essa dica desse romanção gótico para vocês. Muito bom. E do livro também. Mais realista da nossa autora norueguesa de nome impronunciável. São ótimas leituras que eu fiz neste ano. E é isso aí, minha gente. Eu agradeço muito a presença de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.